bora finalizar as leituras de 2025 com o último vídeo de lidos do mês. Tô feliz que consegui completar por mais um ano todos os vídeos, comentando com vocês as leituras de cada um dos meses. E para fechar 2025 com as leituras de dezembro, trouxe aqui os 3 livros que eu consegui ler esse mês. Eu li um livro brasileiro, um livro francês e um livro sul-coreano. Então vamos lá, vou começar com o livro brasileiro, que foi a primeira leitura que eu finalizei no mês. Comecei em novembro, terminei no início de dezembro, que é o livro Ópera dos Mortos, do escritor Altran Dourado, que é um escritor mineiro que particularmente nunca tinha ouvido falar sobre ele, não escuto sobre esse autor com muita frequência, mas algumas das obras do autor foram selecionadas pela Unesco para a coleção de obras representativas da literatura universal. Então assim, é um livro super importante, é um autor super importante, ele tá ali junto com outros autores brasileiros muito conhecidos como João Guimarães Rosa, né, com O Grande Sertão Veredas, mas esse aqui é um livro que eu escuto falar muito pouco sobre ele, mas as poucas vezes que eu vi, sempre vi muitos elogios, então eu tinha muita curiosidade de ler esse livro. E aqui a gente vai acompanhar a história de uma geração de família, aqui pensando em 3 personagens principais. A gente tem deixa eu lembrar o nome do cara, o avô aqui, que é o coronel Lucas Procópio, o filho dele, que é o João Capistrano, e a filha desse João, que é a Rosalina, que acaba sendo a personagem central aqui dessa história. Então, no início, a gente vai conhecer esse avô e esse pai dela ali, né? Qual que era a dinâmica desses dois ali na cidade. Eram pessoas muito respeitadas, mas por motivos diferentes, né? Um impunha medo e o outro, de fato, tinha esse... Era muito bem visto pelas pessoas, as pessoas gostavam muito dele, né? Então, assim, tinham perfis completamente diferentes ali. E o João, que é o pai da Rosalina, passou por uma situação ali que ele foi enganado por algumas pessoas da cidade, e ele acabou se tornando mais recluso, ficou meio afastado, ficou assim, putaço com todo mundo ali. E a Rosalina meio que comprou a briga do pai e também ficou um pouco reclusa, mais afastada, tanto que depois que o pai morre, ela fica ali na casa, que é uma casa, inclusive, que foi construída pelos dois, né, pelo avô e pelo pai. Então tem um pouco dessas características dos dois ali nesse espaço, nesse ambiente, que é descrito de uma forma muito interessante também. Mas justamente por ter comprado a briga do pai, ela acaba ficando muito isolada ali da cidade, tem todo esse rancor, né, esse ódio ali dessas pessoas, não quer ter contato com elas, então ela vive ali nesse casarão isolada, junto com a Kikina. Deixa eu só conferir se é esse o nome dela mesmo. Kikina, isso mesmo. Que é a empregada dela, que é uma mulher negra que é muda. Então ela passa muito tempo naquela casa sozinha, sem conversar com ninguém, né? A única pessoa com quem ela tem contato é o Emanuel, que é filho do padrinho dela, que já faleceu também, mas ele vai ali só pra resolver algumas coisas em um único dia do ano. E é o único dia que ela tem contato com alguém pra conversar em algum momento. Então ela se prepara muito pra esse momento, pra esse contato, enfim. Então assim, é uma mulher muito solitária, vive uma vida muito afastada ali, né? Muito silenciosa também. E rondando ali, né, junto com ela, todo esse passado, né? Do pai, do avô também, enfim. E aí a gente tem um personagem novo que surge aqui, que é o Juca Passarinho, que ele tá chegando, ele tá passando ali pela cidade, vindo de um outro lugar, tem essa intenção de se fixar em algum lugar, e ele acaba pedindo emprego ali pra Rosalina. E aí ele vira o faz-tudo da casa, né? Aquela pessoa que vai resolver as coisas ali, enfim. Ela, a princípio, tem um certo receio ali, mas acaba contratando ele, acho que um pouco nessa ânsia de ter alguém ali também, né? De ter com quem conversar. E aí a gente vai vendo o relacionamento dos dois evoluindo a partir desse primeiro contato. E assim, é um relacionamento lento, esquisito, por muitos fatores aqui. E a própria Kikina, que vai interferindo de alguma forma, né? A gente vai vendo as impressões que ela tem ali desses contatos que eles vão tendo. A Rosalina acaba sendo uma personagem muito complexa, interessante de ver o desenvolvimento que ela tem aqui também. O próprio Juca Passarinho também, enfim. Eu gostei muito do livro. Eu senti que a história foi para um caminho que eu esperava, mas ao mesmo tempo me surpreendeu por vários aspectos, principalmente o final, o desfecho do livro, assim, eu fiquei, meu Deus, como assim isso aconteceu? Será que eu entendi certo? O desfecho mesmo, assim, as últimas páginas do livro,
Eu também fiquei um pouco confusa de início com o que estava acontecendo ali, mas é uma conclusão muito boa mesmo. Traz reflexões muito interessantes, mas é um livro lento. Eu senti que é uma leitura muito lenta, que é um livro que pede essa calma, sabe? Foi uma das coisas que eu comentei nos últimos vlogs que eu trouxe por aqui, que eu tava fazendo essa leitura, e acho que foi um livro que pediu um ritmo de leitura mais calmo, assim. Ele parece curto, e de fato é um livro curto, ele tem aqui 238 páginas, então assim, não é muita coisa, mas não é um livro que você lê rápido, porque é isso, ele tem uma lentidão ali que combina muito com a própria história, né? Que leva a gente a ter essa calma ali pra ler, pra acompanhar a narrativa. Você passa ali as primeiras páginas só conhecendo esse passado, né? Essa estrutura familiar ali, então realmente entrando nesse clima, nessa ambientação ali, né? Pra depois a história aí elevando ali, né, chegando num ponto bem diferente ali. Eu gostei bastante da leitura, fiquei muito feliz de ter conhecido o autor, já fiquei curiosa para ler outras obras, então fica aqui essa indicação de uma grande obra aí da literatura brasileira que eu acho que é pouquíssimo falada. Agora para os próximos livros. São 2 livros da editora Fósforo, que é uma das editoras parceiras aqui do canal nesse ano. Eu li o livro Querido Babaca, da Virginie Despentes, que é uma escritora francesa. Esse livro tem tradução da Marcela Vieira. Também é um livro um pouco maior, mas relativamente curto também, tem 280 páginas. E aqui a gente vai acompanhar uma narrativa, um romance epistolar, né? Uma troca de e-mails aqui, no caso, entre 2 personagens. A gente tem um escritor, deixa eu me lembrar o nome do querido, o Oscar, e a Rebeca, que é uma atriz. O Oscar faz um comentário ali sobre a Rebeca. Um comentário, é uma atriz que já tá mais velha, né? Já tá num período que ela começa a ser muito julgada ali, né? Tem poucas chances de papéis, enfim, atuação, uma coisa que a gente consegue pensar aí, né? Sobre esse cenário das mulheres atrizes, né? Um pouco mais velhas. E ele faz um comentário sobre ela. E depois ele entra em contato com ela por e-mail ali, meio que tentando retomar contato, porque ele já conhecia ela da infância. Então, eles já tiveram um contato ali na infância, na adolescência, ela era amiga da irmã dele. E a partir desse primeiro momento ali, que ela fica com muita raiva do comentário que ele faz, eles começam a trocar mensagens, ele começa a mandar e-mails gigantescos ali, contando várias coisas que a princípio ela não deveria estar interessada, mas ela acaba se envolvendo na história dele e também começa a se abrir contando outras coisas ali, e a gente vai ver o desenvolvimento dessa história. É um livro que começa muito nesse ponto trazendo essas questões, essas reflexões sobre desigualdade de gênero, sobre machismo. O cara comete uma questão ali, né, com uma ex-funcionária dele, que acaba indo a público para poder contar sobre isso, e ele age como aquela pessoa que, assim, não entende a gravidade do que foi que ele fez. Então a Rebeca tá o tempo todo ali trazendo algumas pontuações que vão levando ele a refletir melhor sobre essa questão. Então acho que o principal ponto da narrativa é esse, mas não é só isso. O livro também traz outras reflexões aqui sobre outros contextos que me surpreenderam, inclusive. A história vai chegar num ponto em que os personagens estão no meio da pandemia, que também foi uma surpresa, não esperava por isso. Então tem toda essa questão do isolamento, de como que eles lidam com isso, das relações familiares ali, e eles vão contando sobre várias dessas coisas. E eu gostei bastante do livro, eu acho que a autora conseguiu sustentar bem, do início ao fim, assim, essa atenção ali, né, na questão, no interesse ali, no desenvolvimento, né, das reflexões que eles trazem. Então, assim, gostei bastante da história. Acho que teve um momento ou outro ali que teve uma quebra, né, justamente por essa troca de assuntos ali que vai acontecendo. Então, tem um deslize ou outro ali, sabe? Que você perde um pouco a vontade de continuar lendo, mas ao mesmo tempo o livro é super interessante. Adorei fazer essa leitura. E aí, pra finalizar o mês, eu li o livro Sobre Minha Filha, da escritora Kim Hye-jin, que foi traduzido pelo Hyo Jong-sung. Vou mostrar aqui, porque eu não sei se estou pronunciando corretamente os nomes. Esse aqui realmente curtinho, 144 páginas. Aqui a gente vai acompanhar a história pelo ponto de vista de uma mãe que está recebendo em casa de volta a filha, que está com problemas ali para poder
se sustentar, para poder pagar o próprio aluguel, e aí a mãe acaba oferecendo como solução que ela volte para casa. Só que a filha não vem sozinha, ela vem junto com a namorada dela ali. Então a mãe tem toda essa questão com o fato da filha estar namorando com uma menina, e também com essa questão da filha não estar bem, não ser bem sucedida a ponto de conseguir se sustentar, enfim. Então a mãe tem várias preocupações ali com tudo isso, e a narrativa vai trazer todos esses detalhes aqui sobre ela. Além disso, a mãe trabalha numa espécie de casa de repouso ali, cuidando de pessoas idosas, e ali ela tem uma relação específica com uma mulher que foi uma mulher super importante, fez várias ações sociais super importantes, é muito conhecida, assim, mas ficou esquecida ali naquele espaço, né? E aí ela fala um pouco sobre o tratamento dessas pessoas, e a história vai intercalar um pouco desses dois momentos diferentes, né? Esse ponto ali da filha, dessa juventude, e esse ponto ali da velhice, e ela trazendo essa reflexão, pensando na própria filha, da filha ficar sozinha, ela sente que a filha não tem com quem compartilhar a vida ali, né? Nesse olhar muito tradicional, ela quer que a filha se case, ela quer que a filha tenha um homem ali pra cuidar dela, e toda a questão também relacionada ao trabalho da filha dela, que enfim, a gente vai entendendo aos poucos aqui ao longo da narrativa. É um livro curtinho, mas traz questões super interessantes. Eu gostei da forma como a autora trabalhou tudo isso aqui. No início, assim, demorei pra pegar o ritmo, demorei pra ver sentido ali nas coisas que a mãe tava trazendo. Fiquei pensando também que tem muito a ver com a escrita do livro. Eu acho que é uma escrita mais direta, assim, não tem aquele envolvimento todo ali no pensamento da personagem, né? De onde vem isso, por que ela tá pensando essas coisas. E a gente também tá preso na perspectiva da mãe, né? Então a gente não vê esse olhar da filha ou de outros personagens que vão aparecendo aqui. Mas é super interessante pra entender um pouquinho desse pensamento, né, e das reflexões que ela vai fazendo aqui ao longo dessa convivência que ela tem com a filha dela. Então, assim, uma ótima leitura também. Fechei o mês aí, fechei o ano, né, com 3 ótimas leituras. Feliz com esses livros aqui. E feliz também de ter fechado o ano, feito todos os vídeos de livros aqui. É isso. Me conta se vocês já leram algum desses livros. Me conta o que vocês leram aí nesse finalzinho de ano em dezembro. Vou adorar saber pra gente continuar essa conversa aqui nos comentários. Se você ainda não tá inscrito no canal, aproveita pra fazer isso. Deixa sua curtida aqui também se você gostou desse conteúdo. E é isso. Vejo vocês no ano que vem. Até mais.